Olá, começando mais uma edição do nosso CrefCast. Tema de hoje, corpo saudável. O protagonismo do profissional de educação física para um corpo saudável. E para conversar conosco, vamos receber o professor Luciano Machado e o professor Henrique Coll. Professor Luciano Machado possui graduação em Educação Física pela UFPE, com especialização em exercícios aplicados à reabilitação cardíaca e grupos especiais, mestrado em Educação Física na UFPB, em avaliação de performance humana e doutorado em Medicina na área de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, também na UFPE. Professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, lá no Centro Acadêmico de Vitória, o CAV. Seja bem-vindo, professor Luciano Machado, ao nosso CrefCast. Recebemos também o nosso professor da Universidade Federal de Pernambuco, Henrique Coll, que está como conselheiro do CREF 12 Pernambuco, Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região. Professor Henrique Coll, seja bem-vindo a essa edição do CrefCast também. Eu que agradeço. Professores, prazer em recebê-los. E a primeira pergunta é sobre como ter um corpo saudável. Questão do... Já começa com essa lapada aí, né? Que realmente é um tema abrangente. Né? E quando a gente vai falar em corpo saudável, é mais numa perspectiva física e mental. Para mim, se fosse resumir essa perspectiva física, está relacionada à independência. Então, a pessoa saudável, a pessoa é mais independente. E aí a gente preza por isso, não só na perspectiva da infância, né? Que esses hábitos eles vão perdurar até a fase adulta, até o processo de envelhecimento. Então é você envelhecer de forma independente, eu acho que isso aí. E aí vai numa perspectiva física e mental, então você precisa disso para ter a saúde global, né? Eu colocaria dessa forma. Luciano, eu gostaria que falasse um pouquinho. Primeiro, um prazer estar aqui aprendendo com o Luciano Machado e também aprendendo com o Fernando, um na comunicação, outro na intervenção, associando comunicação e intervenção. Quais seriam os conselhos que o professor Luciano Machado poderia socializar com o público em geral para procurar boas orientações com bons profissionais para um corpo saudável? Eu acho que hoje a gente está num boom, né? Num boom de informação. Eu acho que a informação está cada vez mais fácil de chegar, né? Para você chegar a essa informação. Contudo, a gente também tem um déficit pelo fato de que a informação nem sempre é de qualidade. Então, hoje a gente tem um Instagram, Facebook, ferramentas que elas pulverizam bastante o público, mas infelizmente muitas delas são sem qualidade. Então, a gente hoje tem um público também, até na nossa área mesmo, viu, Henrique, que está relacionado à própria criticidade em você chegar a informação de qualidade. Então, quando chega a informação, o pessoal rotula muito a autoridade da fala, a quantidade de seguidores. Então, perfeito. Quantos seguidores você tem? Esse cara tem autoridade e a gente sabe que não é bem assim. Muitos, inclusive, compram seguidores. Isso. E, a partir daí, tem uma falsa autoridade, né? E essa informação que ela é colocada a partir da quantidade de seguidores é tida como verdade absoluta. E a ciência ela é muito volátil, a gente muda constantemente. Inclusive, quando a gente está conversando aqui agora, tem artigos saindo, quebrando paradigmas, e a gente precisa estar antenado com isso. Então, a informação está mais fácil, mas eu acho que a gente tem que instigar mais os nossos profissionais a correr mais atrás. Informação foi colocada, vai atrás, vai no artigo na íntegra, procura saber, procura tomar posse aí dos conhecimentos relacionados aos métodos, como foi realizado o artigo, e a partir daí para que tenha um funil, né, que você realmente tente pegar aquela informação e avaliar se é coerente ou não colocar na prática. Então a informação está fácil, mas infelizmente a gente tem esse outro lado, esse lado negativo aí, que a gente tem que estar antenado. E aí imagine, eu estou falando de uma informação que o profissional pega para colocar na prática. Imagina a pessoa que não tem conhecimento. Perfeito. Então hoje a gente está pegando informação. Quem tem conhecimento, mesmo assim, ainda não está conseguindo ali dirimir os viés, né? Imagina o pessoal realmente sem conhecimento de causa. Né? Complicado. Perfeito. O professor, uma das suas especialidades é a questão do treinamento de força. Né? Existem mitos com relação à iniciação da atividade física ou do treinamento de força nas academias. Por exemplo, existe mito de que crianças, adolescentes, quando começam muito cedo, isso pode prejudicar o seu desenvolvimento, vamos dizer assim. Isso é mito, é verdade?
Isso é um mito, tá? Não tem a idade específica para começar o treinamento de força. Contudo, se você... eu sou pai de 2 princesas, né? E aí se você me perguntasse assim, realmente são pequenas, né? Uma vai fazer 2 anos, outra vai fazer 5. E aí, tem idade para isso? Não, não tem idade. Contudo, se eu fosse pegar nessa perspectiva, nessa fase da infância, né, eu enveredaria para trabalhos com acervo motor mais aprimorado. Tá? Quando a gente vai para musculação específica, a gente vê trabalhos muito lineares. Né? E aí, tem contraindicação? Não, não tem contraindicação. Agora, é interessante que você procure um profissional que, além de trabalhar essas valências relacionadas à força, ela também trabalhe um padrão motor mais aprimorado. Por que eu estou falando isso, Fernando? Porque, infelizmente, a gente está enveredando para um consumo de tela excessivo para as crianças. Essas crianças elas vão envelhecendo com um acervo motor muito aquém do esperado. E a gente vai pegar adultos onde tem um acervo motor muito pobre. E aí a gente vai avaliar assimetrias, dismorfias. Então esse é o público que a gente está pegando hoje nas academias. Mas por quê? Por causa da infância que realmente faltou, né, essa ação. Para você ver, né, eu tenho até um artigo que a gente submeteu agora. A gente avaliou a importância da educação física nos parâmetros relacionados à saúde mental. Então, aqueles adolescentes, a gente fez com adolescentes de 14 a 19 anos. Os adolescentes que participam mais das aulas de educação física, eles têm menos chances de ter problemas relacionados à ideação suicida, planejamento suicida e comportamentos depressivos. Pelo simples fato de estar participando das aulas de educação física. E aí, o que é que as gestões estão fazendo? Tirando a educação física da escola. Isso é um tiro no pé. Isso é um absurdo total, porque a gente está tolhendo o adolescente de ter essa vivência, e aí a gente vai numa perspectiva da importância da prática esportiva, do acervo motor. A gente está tolhendo o jovem disso, e a partir daí a gente vai ter uma sociedade muito mais doente. Eu não falo só na perspectiva da obesidade, não, mas falo na perspectiva a isso, que esse inclusive foi meu doutorado, foi nessa área, né, relacionada à saúde mental. Então, quando a gente vai avaliar, vamos fazer uma comparação, Fernando. O esporte, né? Você precisa ter foco para conseguir seu objetivo? Sim. Você precisa saber trabalhar em grupo? Sim. Você precisa respeitar o seu adversário? Sim. Você precisa saber ganhar? Sim. Você precisa saber perder? Sim. A gente está falando de pontos que estão intimamente correlacionados ao esporte. Mas eu estou falando do esporte ou da vida? Porque a vida você precisa ter tudo isso. Perfeito. Então o esporte ele realmente prepara para a vida. Na medida que quando você participa das aulas de educação física, né, uma boa aula de educação física, você tem contato com diversos esportes. Perfeito. Você tem contato com lutas, com os esportes. Você precisa respeitar autoridades. Então o esporte ele prepara para a vida. Mas o que a gente está fazendo? Tirando a educação física da escola. Então isso é um absurdo. Então, quando a gente fala numa perspectiva de o treinamento de força em relação à infância, tem algum problema? Não, não tem um problema. Só que eu acho que a gente precisa ter um foco muito maior em relação à gama de esportiva, em outras perspectivas, nessa fase, né, que vai muito, muito mais além do que apenas o treinamento. Existem várias possibilidades, né? Exatamente. Várias opções, vamos dizer. Várias opções. Para a criançada e para os adolescentes. Inclusive, tem profissionais que já estão antenados a esse déficit que a gente está tendo nas escolas e, a partir daí, estão enveredando justamente para o treinamento com esse público, para tentar suprir aí o déficit que a gente está deixando nas escolas. Perfeito. Mas é um problema, né? Eu gostaria de aproveitar a fala do meu amigo, professor Luciano, tocou no assunto de uma ausência não generalizada de gestão no fomento, vamos assim dizer, aos exercícios físicos orientados, e queria, aproveitando que o professor Luciano é uma referência nos cursos de formação, dentre outros eventos, estamos falando de um corpo saudável, mas tem uma parte da nossa formação que eu vou assumir a responsabilidade do que estou dizendo, que observo como adoecida, preterindo, estereotipando
e muitas vezes fazendo tudo menos o que é para fazer. Eu gostaria de escutar um pouco do profissional Luciano, tanto pela experiência no estado de Pernambuco, mas também circulando aí em outras experiências para além da territorialidade pernambucana, como é que ele olha, porque o que parece, meu amigo Luciano, e eu falo isso evidente sem generalizar, para que minha fala não vire um pretexto, é que tem muita gente querendo emprego, mas não quer o trabalho. E aí eu queria escutar o amigo. Perfeito. Assim, eu até brinco, professor Henrique. Fique à vontade. Tchê, então vamos falar para Pode Tchê, falar né? Então Tchê, já está melhor. tudo em casa Tá em aqui. Professor Tchê, o que eu falo até brincando, mas não é brincadeira, é que hoje a área da educação física é muito rica. O cara fala assim, não consigo arranjar emprego. Meu amigo, a gente tem que avaliar primeiro quais são as oportunidades. Porque, para mim, assim, quando a oportunidade aparece, você tem que abraçar. Mas se ela não aparecer, você tem que fazer com que ela apareça para abraçar. Isso. Então tem pessoas que ficam naquele pensamento muito pessimista, né? Ai, meu Deus, eu nunca tive a oportunidade. E assim, eu não vou fechar os olhos para a desigualdade que a gente tem na sociedade, obviamente. Né? Realmente tem pessoas que têm uma dificuldade maior para chegar naquele determinado ponto. Mas não é o simples fato de você não ter um ambiente propício para a ascensão que você vai findar, né? Para o resto da sua vida naquela determinada situação. Você tem que correr atrás, tá? Então, nossa área, ela é muito ampla. Então, você tem várias oportunidades para você trabalhar, mas, obviamente, que você precisa correr atrás, tá? E o ponto em relação a se atualizar, isso é em qualquer âmbito, né? Eu até falo sobre a importância de você realizar um brainstorm diário. Então, meu amigo, você tem que andar, a grande maioria das pessoas, eu acredito ferrenhamente que a pessoa que é extremamente valorizada hoje, atualmente no mercado de trabalho, são as pessoas mais criativas. Sim. Então, o grande problema da população é que ela anda feito um zumbi. Então você acorda, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, vai trabalhar da mesma forma. É como se a gente estivesse no Waze. Eu tava até com meu sogro, a gente tava em Gravatá. E aí eu disse assim, Ed, vamos comprar gelo? Eu disse, vamos. Aí a gente foi comprar gelo, disse, daqui a pouco ele voltou, e era um buraco arretado, a gente pegou uma casa, né? Aí ele disse, onde é a casa? Aí eu olhei assim, eu disse, bicho, sei não, pô. Mas vamos pegar o celular. Eu disse, cadê o teu celular? E não tá os dois sem celulares. Aí eu disse assim, e aí, liga, como é que a gente vai ligar? Tem que pegar um orelhão. Aí eu disse, meu irmão, mas tu não sabe não. Eu disse, pô, bicho, eu vim, tu viesse como? Ele fez, eu vim te seguindo. Aí eu disse, eu vim pelo Waze. Aí eu olhei pra ele, pronto, a gente não sabia, os dois perdidos. E aí, acabou que a gente foi, na tentativa, a gente chegou na casa. Aí depois eu fiquei pensando assim, meu irmão, quantas pessoas não vivem como se estivesse no Waze? Sim. As pessoas acordam, vão lá, sempre foi lá, fez a mesma coisa e não fica antenado pro mundo, não pensa de forma criativa, não consegue concatenar ideias e a partir daí ter saídas criativas, isso numa perspectiva geral. Então, eu acho que a gente tem que partir para um estímulo criativo e aí dentro da universidade a gente está brigando por isso, para ter profissionais mais criativos que pensem um pouquinho fora da caixa para que a gente consiga potencializar nossas áreas. Isso. Infelizmente, a gente ainda tem uma educação que cobra gabarito. Irmão, na vida não tem gabarito. A vida você preza por pessoas mais criativas que pensem fora da caixa. E eu acho que é em todas as áreas. A nossa área, ela tem esse âmbito, né? Ela tem essa característica. São pessoas que brincam mais, são pessoas mais criativas, mas eu acho que a gente tem que ficar antenado e correr atrás de melhores informações, de melhores cursos para potencializar. Porque o que você está falando em relação à formação, eu também acredito que a gente tem um déficit na nossa formação. A gente deixa um déficit grande para preparação para o mercado. Né? A gente tem poucas disciplinas relacionadas a marketing, a vendas, né? A questão de gestão, de liderança. Então, eu acho que a gente tem que também dar uma atualizada nos nossos currículos para que realmente a gente prepare o pessoal para isso. A questão da própria da informatização, né? da informação, né? Consultoria online, todos esses pontos, como é que a gente possa fazer isso aí realmente com qualidade. Então, visando esse ponto, eu acho que a gente também precisa ver nossos currículos, eu estou falando de todos, estou falando só federal, né? Estou falando de uma forma geral. Sim. Né? Privada principalmente. Né? Ou seja, como em todos os segmentos, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Assim. Eu quero chegar na zona de conforto, não cheguei ainda não, mas jogando essa brincadeira, é que você realmente sai daquele momento, você pensa um pouquinho fora da caixa. Pensar de forma criativa, né? Maravilha. Falamos um pouco da questão do adolescente, da criança, né? Vamos pegar outro público,
os idosos, Sim. por exemplo, o treinamento de força, professores com idosos, os prós e os contras, o que temos de benefício, malefício para esse público. Então, tem um artigo, ele é um clássico, Fiataroni. Ele faz o treinamento de força com nonagenarianos. Então são idosos. O caçula do grupo tinha 86 anos. E, se eu não me engano, o mais velho tinha 94 anos. Então são idosos a partir de 80. Na verdade, é próximo. O título é nonagenarianos. Que é próximo a 90. Que é próximo a 90, mas a grande maioria era acima de 90 anos. Perfeito. E eles pegaram esses idosos e fizeram um treinamento a 80% de um RM. Só para antenar o público, a gente faz um teste de um RM, né? Uma repetição máxima, é o máximo de força. Certo. E aí, na medida, a gente trabalha em cima de imagens desse teste para ter um controle da força executada. E aí eles colocaram 80% de um RM, ou seja, um treinamento intenso, e eles tiveram aumentos significativos em poucas semanas, né? Relacionados ao aumento de força, em relação à hipertrofia. E um outro ponto que a gente está olhando bastante em relação aos idosos é a questão da velocidade de caminhada, ou a distância da passada, né? O quanto menor a distância, se você notar os idosos que tem aquele passinho bem curtinho, Sim. ele tem um risco elevado de queda. E o idoso em si, a queda é a maior probabilidade de morte, né? Na verdade, o risco mais elevado é com queda. Perfeito. Então, o que é que eles estão avaliando? Aquele idoso que ele tem um passo mais curtinho, ele tem um risco elevado de queda e uma menor longevidade. E aí, esse estudo, eles treinaram com alta intensidade e eles conseguiram potencializar. Qual é o grande problema? Primeiro, a gente correlaciona o idoso a frágil. E a partir daí faz um treino submáximo. Se a gente for numa perspectiva de ativação neuromuscular, né? Você deixa de ativar primeiramente as fibras tipo 2, né, que são fibras de velocidade, de força e tal. Então, na medida quando o idoso ele começa a deixar de ativar, por isso que ele fica um pouco mais vagal. Então, a tendência é que você tenha um risco de queda mais elevado. Então, quando a gente vai partir para treinamento de força, você precisa trabalhar com intensidades maiores para que ele consiga suprir aquilo que teve um déficit, que é o processo de sarcopenia, que é uma redução de massa magra. Ela acontece, é normal para o idoso. Então, você precisa treinar força. Então, normalmente, erroneamente, o pessoal correlaciona o idoso a fazer apenas aeróbio. Então, o idoso, ele precisa fazer força. Precisa fazer força para justamente reduzir esse impacto, né, para reduzir esse risco de queda e, a partir daí, ter uma longevidade. Aí, qual é um outro ponto? O que é que os artigos estão mostrando? Que só treinar força você tem um déficit na perspectiva, numa perspectiva do trabalho proprioceptivo. Questão de equilíbrio. E aí, uma outra parte, avaliando só o treinamento proprioceptivo, que é treinamento de equilíbrio e tudo mais, você tem um déficit de força. E aí, os artigos de Ben, né, que ele é um cara que publica muito nessa linha, aí eles fizeram uma meta-análise avaliando que o treinamento para o idoso ideal é você unir o treinamento de força com o equilíbrio. Então você consegue suprir esses pontos e a partir daí aumentar a longevidade dos idosos. E Maravilha. aí ter qualidade de vida. Maravilha. Então, aproveitando, o Luciano falou aí do indicativo do ideal, mas eu gostaria de escutar o real. A gente falou agora há pouco sobre mercado. Mercado em Pernambuco. Sim. Vamos pensar Pernambuco. Pernambuco é um estado muito grande. Como é que estamos entre o real e o ideal na oferta para esse público aí, cujas estimativas de crescimento de público, dentre outras que escutamos na imprensa, veiculadas inclusive diariamente, como é que está distante, está perto? Estou falando da intervenção do profissional, da profissional de educação física, para atender com qualidade, com base nas evidências aí levantadas. Não, perfeito. O ponto é assim, eu estou falando de uma forma geral. De uma forma geral. E aí você pode me responder também, Fernando. Vocês casariam com alguém que não tivesse controle, não desse feedback, né? O cara, uma pessoa que não tem controle de nada, não desse feedback e não tivesse planejamento. Não. De jeito nenhum. O cara, meu irmão, e aí, velho? Vamos casar? Vamos morar na praia? Largado? Não. Não funciona. Ninguém aqui casaria, né? Tem gente que vai dizer, eu casaria, dependendo. Não, vamos falar de real. Ninguém casaria. Vamos pra prática. O treinamento personalizado é um casamento, sim ou não?
Sim. Perfeito. Imagina um personal que não tem controle de nada, não dá feedback e não mostra planejamento. Por que o aluno ele casaria com esse profissional? Às vezes o aluno diz, eu não tenho aderência ao meu trabalho e tal. Você está pecando em alguma coisa aí, meu amigo. E acontece muito, né? Que acontece bastante. É a questão da rotatividade. Pois é. Porque, para mim, um bom personal, uma boa academia, não é aquela que tem vários alunos. É aquela que tem alunos fiéis. Sim. Porque a alta rotatividade, isso é um ponto que me indica que tem uma baixa qualidade de atendimento. Isso. Então, quando a gente fala o controle aí dentro dessa perspectiva aí, Tchê, é interessante. Pronto, eu falei sobre a importância de treinar força, né? Falei sobre a importância de treinar com intensidades mais elevadas. Contudo, uma alta intensidade também indica um maior risco. Então, você não tem como treinar com alta intensidade aquele que você não tem controle nenhum. Então, é de suma importância que você faça um trabalho interdisciplinar, que você tenha um contato com o fisioterapeuta, você tenha contato, você peça os exames bioquímicos, você tenha um contato com o médico, você tenha um contato com o nutricionista. Então, o idoso, pelo fato do próprio processo de senescência, o próprio processo de envelhecimento, que você está mais vulnerável a determinadas doenças, é de suma importância que você tenha um controle geral do mecanismo, do sistema, para que você consiga controlar. Então, o profissional ele precisa estar antenado em relação a isso e precisa se preparar. Tem uma planilha, eu tenho uma planilha de controle geral dos meus alunos de consultoria para... Por quê? E aí o contato com outros profissionais, né? Para que a gente tenha realmente um treinamento seguro. Esse é de suma importância. O idoso, ele precisa treinar bem, precisa treinar mais intenso, mas precisa de um profissional que controle bem. Perfeito, perfeito. Outro assunto importante, professor, com relação a emagrecimento. A gente vê na internet, por exemplo, né, pessoas procurando fórmula mágica para emagrecer. Existem... E um monte de mágico, né? E um monte de mágico. Mágico. Né? Existem fórmulas mágicas. Né? O que os senhores têm a dizer sobre isso e sobre os mágicos? O que a gente tem a dizer também? Então, boa colocação sobre os mágicos, porque aí a pressão aí de avaliação. Mas o grande problema é que o pessoal não quer emagrecer, né? O pessoal quer ser emagrecido. Perfeito. Então, você não quer você só quer o bônus, né? Não quer o ônus, né? A questão do treinamento, quando a gente vai... em relação a parâmetros, né? Obviamente que a obesidade ela é ampla. Eu ministro aula na pós sobre obesidade há anos. A gente vai numa perspectiva de um treinamento, né? Um treinamento coerente, uma alimentação boa, a hidratação ela é extremamente importante, né? A qualidade do sono é extremamente importante, né? O treinamento, quando eu falo em treinamento, é um treinamento intenso, na perspectiva do treinamento de força também, o treinamento de força é de suma importância para o processo de emagrecimento. O pessoal, antigamente, rotulava apenas o treinamento aeróbio, tá? E um outro ponto também que a gente avalia, porque a gente tem uma visão reducionista do nutricionista, que a gente liga o processo de emagrecimento apenas ao déficit calórico. E assim, a gente pensar, isso é pensar pequeno em relação à função do nutricionista, porque a gente vai hoje não só na quantidade, mas também na qualidade. Tem alimentos que você vai consumir que você melhora aí sua qualidade do sono. Perfeito. Tem alimentos que você, a nível de ansiedade, que esses fatores que eu estou falando, eles vão corroborar diretamente o processo de emagrecimento. Aí tem pessoas que não praticam exercício, não se alimentam bem, não consomem a quantidade de água, não dormem bem, não consomem a quantidade de proteína e querem tomar remédio para emagrecer. Aí, meu amigo, não tem como, né? O remédio, ele consegue até fazer com que você chegue naquele determinado objetivo, mas o reganho, ele vem e vem pesado. Quantas pessoas vocês conhecem aí que fizeram cirurgia bariátrica e voltaram a ser obesos e talvez estejam mais obesos do que antes? Conheço vários. Eu conheço inúmeras. Então, esse é dos grandes problemas. O pessoal quer uma fórmula mágica, né? Mas não quer... Assim, essa fórmula mágica até consegue chegar no objetivo, só que é de forma muito momentânea, né? Depois, a tendência é que você tenha o efeito sanfona, né? Esse reganho. E tem alguns artigos agora até mostrando que quanto maior a quantidade desse reganho, né, maior as chances de sarcopenia. Você tem um processo de degradação muscular. Isso, fisiologicamente falando, tem uma ativação de um fator de transcrição, é Focal Head Transcription Factors, né? A FOX, ele ativa no processo de degradação muscular.
Então, na medida quando você vai começando a gerar até o processo inflamatório, né, do nível de obesidade, você tem uma ativação que faz com que você tenha um processo de degradação muscular. Erroneamente, o pessoal correlaciona o obeso a um cara muito forte. Ah, esse cara é obeso, esse cara é muito forte. Ele tem muita massa magra, mas muita massa magra metabolicamente fraca. Então, isso é de forma equivocada. E até assim, se for para dar uma dica, né, uma dica importante aí sobre a alimentação, qual é a câmera? Essa aqui é. Isso. Vou dar essa dica aí. Anota aí, viu? Procura um nutricionista, porque eu sou formado em educação física, viu? Procura, porque erroneamente o pessoal quer falar sobre dieta da nossa área, viu? Sem ter domínio sobre a causa. Nutricionista, profissional de educação física não entende em relação à dieta, da mesma forma que nutricionista não entende de exercício, médico não entende de exercício. Exceto quem tem formação nos dois. Exceto quem tem formação nos dois. Temos colegas, inclusive, que são... Inclusive, entrevistamos aqui um colega que é profissional de educação física e é nutricionista. Perfeito. Aí tudo bem. Aí não é? Aí tranquilo. Mas se você não tiver a formação, você não tem o domínio. Como a gente vê várias outras especialidades prescrevendo exercício físico sem ter a formação em educação física. Perfeito. Aí vai um alerta. Vocês estão falando aí da interdependência entre áreas do conhecimento. Isso. Ok. Agora há uma dependência do comodismo e um estímulo muitas vezes ao falseamento por uma acomodação tanto de uma parte significativa da sociedade e de, abre aspas, profissionais no sentido muitas vezes do direito, mas não do fato, porque descumprem o que é preconizado pelo nosso Código de Ética. Perfeito. Inclusive numa reformulação em tramitação, dialogada recentemente no Distrito Federal, vai ter um aperfeiçoamento chamando atenção para as questões digitais, tanto no sentido da contemporaneidade destas questões, na relevância, quando materializadas a partir do que o profissional Luciano aqui colocou muito bem, mas na atenção e na vigilância, nos encaminhamentos de praxe com relação às denúncias que chegam de uma demanda cada vez mais crescente e, infelizmente, muitas vezes também protagonizada por pessoas oportunistas e não que aproveitam a oportunidade de uma equipe inter, transdisciplinar, dentre outros encaminhamentos aqui eticamente externados aqui pelo profissional Luciano, que eu queria escutar um pouco mais como é que ele sente, porque dado o nível profissional que ele segue acumulando, eu acredito que ele deve, né, na sua saúde mental aqui acular, ter alguns enfrentamentos e até algumas tristezas. Gostaria que ele falasse um pouco, e uma atenção, a fiscalização está de olho, Perfeito. As denúncias estão chegando, acessem o nosso site, porque por questões de confiabilidade a gente não pode externar em detalhes, mas estamos de olho dentro dos limites, mas sempre pensando as possibilidades. É bom até reforçar o que o professor Tchê colocou. Poucos sabem que a fiscalização do Conselho Regional de Educação Física, o CREF-12, existe também a fiscalização online, digital. Sim. Então, os fiscais, eles também estão lá na internet fiscalizando essas violações, né? Isso. Da lei. Fiscalização, inclusive, no ano corrente 2023, signatária de uma premiação entre os conselhos aí, em categorias distintas. No ano corrente tivemos a questão da fiscalização. Aproveita aqui e cumprimento todos e todas que seguem colaborando. A fiscalização do CREF-12 Pernambuco foi eleita a melhor do Brasil, concorrendo com outros conselhos de classe, inclusive. Parabéns a todos os profissionais da fiscalização do CREF, né, e toda a equipe do conselho. Professor. Então, o Luciano está no papel daquele mágico conhecido, Mr. M. Então, agora ele vai desfazer o truque, que não é truque, que o pessoal se deixa enganar. Eu gosto de encantamento, mas o encantamento é para entretenimento. Enquanto ciência, vamos aqui com Luciano Machado. Bom Machado sabe cortar a lenha. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Não, eu até brinco assim, ser profissional de educação física é tão bom, mas tão bom que muita gente pensa que é sem ser, viu? Eu acho que falar muito sobre a parte fitness. Eu treino há 10 anos e eu já me sinto autoridade de fala, uma perspectiva pelo fato de ter a prática, né? E é outra coisa também que eu brinco, que a musculação, ela é tão boa, que às vezes até errado dá certo. O cara pode estar treinando errado, dá certo. O ponto é que eu não sei até
quanto tempo vai dar certo. Sim. Porque a lesão, normalmente, às vezes, né, não é aguda. Então o cara vai se lesionando até chegar num ponto que vai estourar. Então, é de suma importância, primeiro, que a gente consiga ter uma fiscalização. Então, vocês já estão de parabéns em relação a isso. Tem uma fiscalização realmente aprimorada para tentar combater esses blogueiros fitness que a gente tem, né, que ficam pulverizando informações de baixa qualidade. Além disso, que aí outra fala também de Tchê, é a questão de, às vezes, um profissional que é formado em educação física, mas ele tem uma visão tendenciosa numa perspectiva apenas mercadológica. Então, é algo que eu acredito, isso aí dá polêmica, então a partir daí eu vou lá e jogo. Teve até um fato interessante, eu ministrando aula, e teve um monitor e fez, professor, isso foi o meu monitor, viu? Saiu um artigo mais novo que não é exatamente o que o senhor está falando, não. E normalmente eu pego as meta-análises, né, eu coloco os artigos e depois coloco as meta-análises para a gente confrontar e lendo as meta-análises, né? Eu sou assim, pô, interessante, porque normalmente eu atualizo minhas aulas, né? Eu sou chato em relação a isso. Eu sou assim, Foi pô, desafiado. e é bom, é Bom, interessante. Faz parte. Pô, que massa. Esse artigo você pegou aonde? Ele fez, não, professor, eu vi em uma postagem. Essa postagem, pô, ele fez, não foi no Instagram. Aí eu disse, beleza, de quem? Aí ele falou, um cara bem famoso, né? Aí eu disse, poxa, eu tinha lido esse artigo. Aí pô, eu peguei e baixei. Disse, ó, manda pra mim pra gente vai dar uma analisada. Quando a gente baixou o artigo, tal, realmente eu tinha lido e o resultado que tem lá no artigo é totalmente incoerente com a mensagem que estava lá. O print estava do artigo, mas a informação que foi colocada de um post foi totalmente diferente. E aí qual é o ponto? É por isso que eu falo, você precisa ter a criticidade. Só que o cara tem milhões de seguidores. Mais de 400 mil seguidores, né? Nem milhões. Mais de 400 mil seguidores o cara tinha. E aí ele colocou lá, quantas pessoas já não estão pulverizando essa informação? Informação que não condiz com a verdade. Então, eu acho que a gente precisa ter uma maior criticidade em relação à leitura, né? E combater isso. Só que aí é um problema, porque isso aí o CREF não vai. O CREF vai avaliar apenas se o cara é formado ou não e tal. Essa visão tendenciosa é de cada profissional. E aí são preceitos éticos. Perfeito. Né? Tem pessoas que ferem os preceitos éticos numa perspectiva apenas mercadológica e apenas para ganhar dinheiro. Isso eu sou contra. Então tem coisas que a pessoa realmente se vendem para tentar ter essa maiores quantidades de curtidas, que para mim isso aí não diz muita coisa, né? Mas a gente está no combate aí tentando trazer informações com maiores qualidades e dentro da universidade fazendo com que profissionais mais críticos eles cheguem ao mercado e a partir daí combatam isso também. Porque uma andorinha só, meu amigo, também não faz verão. Aproveitando essa preocupação que é pertinente dos senhores, os senhores são professores da Universidade Federal de Pernambuco. Como estão esses jovens, esses profissionais que estão entrando no mercado, saindo das faculdades? Eles estão preparados mesmo para essa questão da ética, para essa questão da disseminação de informação? E vou mais além, para essa questão de cuidar de grupos tão específicos como idosos, como estudantes, como crianças, como adolescentes, obesos, mulher grávida, enfim, tem uma formação específica, tem especializações. Qual a visão dos senhores, qual a orientação também dos senhores e a percepção com relação a esses profissionais que estão entrando no mercado, saindo das faculdades e das universidades? Eu vou escutar o Luciano primeiro. Então, infelizmente a gente vê um mercado que precisa melhorar, tá? Você fala assim, público, grupos especiais, até o tema, até eu fico meio inquieto. Quem vai falar assim, grupos especiais, quem são os grupos especiais? São hipertensos, obesos, diabéticos? Eu não digo nem especiais, específicos, né? Não, mas vamos lá, o tema que é colocado, grupos especiais. Obesos, diabéticos, hipertensos. Sim. E tal. Para mim, o que é especial do conceito são pessoas que têm pouco, né? Pô, essa pessoa é especial, tem pouco. Isso. Né? Tem pouco realmente. O cara chega na academia, tem poucos obesos, tem poucos diabéticos, tem poucos hipertensos. Não, a grande maioria, se os caras for avaliar, são inúmeras pessoas que estão dentro dessas características. Então, a gente precisa ter uma melhor formação para isso. Aí, quando eu fiz até na época do doutorado,
a gente fez um artigo para avaliar os currículos das universidades públicas e privadas e avaliar quantas disciplinas tinham relacionadas à ética. Tinham faculdades que nem tinham, Acredito. e quando tinham, eram abordagens ínfimas. E aí, isso tem que ser muito natural, muito comum no processo de formação. Tá? Ah, Luciano, mas isso vem de berço. Eu não sei até que ponto a gente precisa só jogar para isso, para a família. E sim, a gente está no processo de formação, você tem que ter uma formação mais ampla. E aí, em relação aos grupos específicos, eu também acho que também tem um déficit. A gente pega uma disciplina ali de grupos especiais, às vezes duas, para pegar esse grupo, que é um montante. E aí o pessoal sai não tão bem formado durante a graduação e vai correr atrás disso numa especialização. Tá? A gente precisa rever a questão dos nossos currículos para preparar melhor esse público, porque a gente está lidando com vidas. Perfeito. O profissional de educação física, assim, até brinco, o Deus, ele, é claro, obviamente que ele está orando por todos nós, mas ele tem um amor muito grande pelo profissional de educação física, porque a gente mata pouco. A gente tem um potencial de destruição gigantesco, mas a gente realmente mata pouco. Por quê? Porque a gente precisa ter um controle melhor. A gente precisa se aprofundar constantemente. O nosso mercado, o nosso profissional, ele precisa se atualizar constantemente. Constantemente. Tinham intervenções que a gente fazia anteriormente que hoje não são mais coerentes. Perfeito. As diretrizes, elas precisam, uma pessoa que está treinando um grupo desse, ele precisa, no mínimo, ler as diretrizes relacionadas àquela determinada doença. E aí eu fico preocupado. Será que a gente está fazendo isso? E aí que o público-alvo procure realmente profissionais que eles tenham certeza que eles estão fazendo isso. Tinha um personal que era engraçado. Ele era hipertenso, diabético, né? Só enxergava com o olho. Enfim, tinha outras peculiaridades. Eu constantemente mandava artigo para ele. Eu disse, te mandei um artigo interessante, tal. Ele fez. Eu chegasse a ler, ele fez, não li nenhum. Mas eu fico feliz por saber que você está lendo. Esse é o ponto. Perfeito. Então, a gente tem que melhorar. E aí, como é que a gente vai aumentar a criticidade do mercado? Sendo um excelente profissional. Você precisa controlar, fazer isso, porque na medida quando esse personal, esse aluno, ele vai para outro profissional, ele vai cobrar o que estava tendo com você. E aí a gente consegue melhorar o mercado. Se a maré subir, todos os barcos sobem. Agora a gente precisa trabalhar em equipe. A gente começa a divulgar. O pessoal às vezes tem essa visão. Nossa área é um dando uma lapada no outro no Instagram e tal. Meu irmão, parem com isso, pô. Parem com isso. Se a gente se ajudar, todo mundo sobe. A nossa área é valorizada. E se a área for valorizada, vai espigar em todo mundo. Esse é um ponto que o pessoal precisa ver. Professor, você concorda com as colocações do professor Luciano? Concordo. Vou comentar brevemente, até estou aqui na condição institucional de auxiliar aí o Fernando junto ao Luciano. Pegando a metáfora da maré, tem um ditado popular, eu gosto dos ditos populares, da sapiência popular, não há ventos favoráveis para quem não sabe navegar. Então, para poder auxiliar aí na leitura da maré, do avanço, olhar para a lua, dentre outras questões, vamos assim pensar. Olha, a questão ela é complexa. Uma parte significativa preparada sim, outra parte não, até porque é um processo dialógico, quando a gente fala em ensino, aprendizagem, avaliação. Tem as questões aí que o professor Luciano levantou muito bem, e tem a questão de um campo aberto para lidar com a autonomia para estas questões de aperfeiçoamento, aprofundamento, de crítica, reflexão, ação, reflexão, inovação e por aí vai. Inclusive o nosso código ele preconiza o que o Luciano colocou muito bem aí, que é a obrigação do profissional, da profissional, se atualizar. Se atualizar a partir o quê? De públicos-alvo, de focos, de demandas contemporâneas da sociedade, e é evidente que isso não significa negligência com relação a qualquer caminho clássico. O clássico é aquele conhecimento que não perdeu a sua contemporaneidade. A gente pensa currículo como caminho. Temos aí diversas, inúmeras demandas do mundo do trabalho, ou mundo profissional, dependendo do paradigma, e temos que aprender a lidar com as encruzilhadas, né? Esses caminhos, necessariamente, eles não são lineares. Eu gosto muito das perspectivas circulares, e circularidade numa perspectiva de ressignificação
de conhecimento. E isso vai a partir da nossa área. Quem está no mundo do trabalho, no mundo profissional, acredito, perceba a nossa área do conhecimento como uma área relacional o tempo todo, relação consigo, com o outro e com o meio. Né? E boas redes, eu acho que isso não é clichê que eu estou falando, todo mundo fala de rede, network, mas boa rede é, por exemplo, como que o Luciano aqui coloca, alguém que você possa ter uma perspectiva de poder olhar por detrás de um cenário e poder olhar por detrás de si, avaliando e aceitando ser avaliado num crescimento coletivo enquanto uma grande área do conhecimento, sempre muito promissora, extremamente relevante, acumulada historicamente, com inúmeras referências nos setores, e quando eu falo setores eu não estou aqui fragmentando, mas setores que têm suas relações de interdependência. Agora, para isso tem o querer também, né? É um saber fazer, um fazer saber, né? Nem só um, nem só outro. Falo isso porque fico preocupado quando em alguns cursos, independente do currículo, independente da proposta, as pessoas não querem aquela relação com a aprendizagem. Ela até quer o título, quer o status de ser, de repente, um profissional ou ter um curso superior e, dependendo da gestão da instituição, você tendo que materializar uma consagração que não coaduna com a ação que vai sair a partir dali. Né? Mas isso não é um problema só da educação física, quero enfatizar isso também, isso é um problema de várias áreas. Agora, digo com segurança que Pernambuco tem ótimos profissionais, tem ótimas oportunidades, pessoas extremamente gentis, solistas, acessíveis, independente do vínculo formal, institucional que seja. Agora, isso é uma construção, ou melhor, uma reconstrução cotidiana. Estamos sempre aprendendo, evidente, mas não naquela perspectiva mais clichê, como exercício de humildade, mas como exercício de notoriedade de enfrentamentos cotidianos em disputas que lidam o tempo todo com a agressividade do mercado. Mas isso não é só o mercado do profissional, da profissional de educação física. Perfeito. Deixa eu só fazer uma colocação, só pegando um gancho na sua fala, e você falou sobre a questão da qualidade dos profissionais, tá? Eu coordenei uma especialização durante anos, 6 anos, né? Atualmente eu coordeno uma especialização da própria Federal na área de treinamento personalizado, Sim. que a gente vai na área de vendas, e a gente tem uma abordagem não só na prescrição, mas na área de vendas, também na parte de organização financeira, que é um ponto também que é um déficit que a gente vê no currículo, mas de uma forma geral. E assim, o que infelizmente a gente vê é que às vezes a gente tem uma valorização exacerbada apenas de pessoas de fora. Exato. E aí, assim, só de antemão, e pegando o gancho de que Tchê falou, a gente tem excelentes profissionais aqui, formados em Pernambuco, mas no Nordeste de uma forma geral. E a partir daí é que a gente consiga também ter acesso, ou assim, dar oportunidade para essas pessoas, porque são pessoas de qualidade, que têm informações, né, aula de qualidade, conteúdo realmente denso, dentro de uma perspectiva de conhecimento mesmo, trazendo, fazendo a diferença, mas infelizmente a gente não tem uma valorização grande aqui, tá? E a gente fala até dentro da própria Federal, pô. A gente vê pessoas, às vezes, não valorizando o pessoal de fora, quando vê as aulas, pô, você tá tendo aula com fulano é muito bom. O cara vai para fora, o cara é valorizado, mas aqui, às vezes, não é tão valorizado. Então, acho que a gente também pegar um gancho aí, né, na fala, é valorizar também os nossos profissionais, né, que a gente também deu a oportunidade pro pessoal, que o pessoal tá muito bom, Sim. muito bem, né? Perfeito. Esse é um ponto importante. Professores, chegamos ao final do nosso CREFcast. Voou, não foi? O tempo. Vou mesmo. Aí eu quero só as considerações finais de vocês e antecipadamente agradecer a conversa, agradecer esse conteúdo, foi maravilhoso a presença de vocês no nosso programa. As considerações finais, fique à vontade aí, professor Tchê, professor Luciano. Eu vou primeiro porque o fechamento tem que ser com o protagonista do CREFcast de hoje. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar aprendendo aqui com o professor Luciano Machado, um amigo, um colega aí, parceiro, inclusive, do nosso CREF 12 e também de outras interfaces da nossa educação física pernambucana, do Brasil, dentre outras possibilidades aí. Saudá-lo com muito carinho, saudar a família, saudar o corpo discente que tem o prazer de tê-lo no seu cotidiano
nas relações de ensino, aprendizagem e avaliação. Também agradecer ao Fernando, um grande amigo, parceiro aí. A gente segue aprendendo as questões dialógicas por outras ferramentas, agregando bastante valor à nossa formação, a equipe de bastidores aqui do CREFcast, e saudar o meu presidente, o senhor Lúcio Beltrão, a diretoria, os conselheiros, conselheiras, os profissionais, as profissionais, a equipe de setores diversos, e desejar aí prosperidade em todos os projetos de vida éticos, humanizados e humanizantes. É isso. Maravilha. Parabéns, professor. Eu fiquei nervoso. Por quê? Eu olhei pro lado, né? Caba alto, bonitão, erudito, e ainda com a voz, óbvio. Eu disse, meu irmão, acabou, se o caba tá lascado aqui para falar, né? A gente fala mais tranquilo, mas de antemão, é assim, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com Tchê, é um cara que eu tenho um carinho gigante dentro e fora de sala de aula, né? Isso é um ponto também extremamente importante, né? Então, para mim, tá nesse momento, tá discutindo, tá debatendo ciência, né? Tá conversando, tá aprendendo, para mim é extremamente válido. Eu já parabenizo também, assim como a gente estava falando sobre a questão da pulverização da ciência com qualidade, eu acho que essa é uma forma de trazer pessoas que estão publicando, que estão produzindo, que estão na ponta, e a partir daí dialogar isso com o público. Eu acho que esse é um ponto importante, trazendo informação de qualidade, né? Então eu fico grato por ter esse momento de aprendizado com vocês, tá? E obviamente que esse aprendizado também vai vir depois, né? O pessoal dialogando, discutindo, aí depois vai lá, vai no Instagram, conversa, troca essa informação, isso também é importante, tá? Uma informação para o público é que realmente valorizem o que tem valor, tá? Hoje, até conversando até com minha esposa, ela incutiu no dia a dia dela o treinamento, na medida quando a gente sensibilizou numa perspectiva do crescimento das nossas filhas, né? E aí às vezes a gente fala sobre a importância de se cuidar para cuidar do próximo. E aí quando a gente fala, teve uma pessoa que, quando a gente fala sobre exercício e longevidade, veio um rapaz falando sobre, mas você fala sobre a questão do nível de obesidade. Em momento algum, eu acho que é pensar pequeno, pensar só em longevidade em relação a tempo. Eu quero viver mais. Não é viver mais. Eu quero viver mais com qualidade. Eu quero chegar aos meus 80, aos meus 90 anos, conseguindo agachar, abraçar meus netos, conseguindo amarrar meu cadastro. Então é viver de forma independente. E aí quando a gente fala na perspectiva de saúde, saúde é isso, saúde é independência. E aí vai a dica assim, né? Minha sugestão é que vocês cuidem realmente da sua saúde, para que vocês consigam envelhecer, né, com qualidade. O que você gostaria de ser quando você crescer, né? Nessa pergunta que a galera faz normalmente para pirraia, normalmente eu não faço essa pergunta para pirraia. O que é que você gostaria de ser quando você envelhecer? Eu acabaria dessa forma, e que você consiga envelhecer com qualidade. E aí os profissionais da educação física, os nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, toda a área de saúde, trabalhando junto para que você consiga isso. Esse é um ponto importante. Perfeito. Professor Luciano, gratidão pelo conteúdo, professor Henrique Coll, Tchê, famoso Tchê. Tamo junto. Obrigado também pela conversa, por mais uma edição do nosso CREFcast. Você que acompanha o nosso canal, fique atento para os próximos programas, que se você acompanha pelo YouTube, clique no sininho, siga a gente, fique antenado aí para os próximos programas. E você que acompanha nas plataformas de áudio, também segue a gente, fica também ligado aí nas próximas edições do CREFcast. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.